gente! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do Liberte-se para Liderar. E é um prazer estar com todos vocês aqui. Vou mandar os meus aviãozinhos e eu espero que você vá e faça o mesmo para chamar as pessoas para entrar. Oi, Sumitra! Já vai mandando aí os aviãozinhos. Hoje é sábado, mas o seu sabadão, gente, vai começar depois da live da Liderando. Isso mesmo. E vamos, que hoje nós vamos falar de gestão de conflitos. Será que alguém aqui já viveu isso? Boa noite, Deusdete. Alguém aqui já viveu uma situação de conflito? Coloca aí. Que hoje o tema é: entenda o seu papel enquanto líder na gestão de conflitos. Isso mesmo, vou botar meu cafezinho, a minha água e nós já vamos começar. Deixa eu só mandar alguns aviãozinhos. Enquanto isso, você faz o mesmo. Manda os aviãozinhos aí. E vambora! Ótimo tema, isto mesmo. Então vamos que vamos. Oi, Fábia. Lembrando que nós estamos na jornada Liberte-se para Liderar. Nós estamos fazendo uma sequência de lives para que você, enquanto líder e gestor, liberte-se de tudo aí que te trava de liderar com excelência e comece a liderar de forma assertiva, tendo mais resultados, ok? E para quem não me conhece, eu sou Francina Guiar, sou uma das sócias fundadoras da Liderando com Excelência e a nossa empresa tem por missão transformar líderes e gestores da área da saúde e com isso o nosso objetivo é formar a maior comunidade de líderes e gestores do Brasil. E se você está aqui conosco, você já faz parte disso. E eu te pergunto, você é um que já chegou agora? Você bota 1. Agora, se você já está dentro da comunidade, você coloca 2 aí para eu saber se você é 1 ou se você é 2. Se você já nos acompanha há um tempo. E eu atuei na área de qualidade, atuo na área de qualidade há um tempo, como diz a Cíntia, eu só falo 10 anos, ela só fala 17 e eu falo 10 anos. Sumitra, 2, já é da comunidade. E eu atuo na área de gestão de qualidade, faço avaliação de serviços de saúde e também implantação em algumas unidades. Nós também temos, tanto eu quanto a Cíntia, que está chegando aí agora, nós temos toda uma jornada, nós periciamos pela área da inteligência emocional. E eu quero te trazer o porquê isso, de atuar, trabalhar essa inteligência emocional, porquê que a gente foi buscar todo esse conhecimento. Porque chegou um determinado nível da nossa gestão, da minha liderança, que eu não conseguia mais desenvolver. Eu não sei se você sabe, enquanto qualidade, você é um setor que você presta apoio a todos os setores da unidade, do hospital. Então você tem que ter muito manejo para que isso aconteça de uma forma suave, porque qualidade, ela já traz por si só. Aí, isso, faz igual a Cíntia, manda os aviãozinhos. A qualidade já faz por si só. É muito processo, tem que desenhar muita coisa, já é mudança de paradigma quando um hospital ele implanta uma gestão de qualidade, já é algo que não é simples e você tem que ter muito manejo para lidar com as pessoas e, enfim. Chegou uma determinada época, a gente já tinha crescido, a gente já tinha certificado a unidade, porém, eu queria mais, eu queria ir além e eu não conseguia mais ir além no desenvolvimento das lideranças e aí das coordenações a nível tático ali, que era o desenvolvimento para gestão de qualidade que eu fazia.
E foi quando eu fui buscar algo a mais. A Cíntia também, a gente atuava nessa época em unidades diferentes. E aí eu chamei ela, é o que a gente sempre fala aqui, nunca vá sozinho, tenha sempre alguém próximo, networking. E aí nós fomos e periciamos toda essa área da inteligência emocional. E foi quando a gente começou a ter números diferentes, a gente alcançou resultados diferentes, conseguimos desenvolver as pessoas ainda mais, ok? E para falar do tema de hoje, que é gestão de conflitos, eu quero te perguntar, você já viveu alguma gestão de conflito? Bota um joinha aí. Se por acaso, durante a sua gestão, a sua liderança, lá onde você atua, se você já viveu isso, de ter gestão de conflitos, teve que gerenciar algum conflito dentro da sua unidade. Bota aí um joinha se sim. Sumitra já, muito bom. E a minha próxima pergunta para você é a seguinte: quando você teve que gerenciar esse conflito, como foi pra você? Você saiu correndo, eu fiz até essa enquete lá hoje no post. Você saiu correndo, você fugiu ou você caiu pra dentro na gestão, bem-vinda, Caliane, ou você caiu pra dentro na gestão do conflito? Como que você fez? Coloca aí, se você fugiu, você bota 1, se você caiu pra dentro, você bota 2. E eu quero te dizer que enquanto líder, nós vamos ter que gerenciar conflitos volta e meia. Você tem uma equipe para gerenciar. Pode ser uma equipe pequena, com 2, 3 colaboradores, mas você pode ter uma equipe com 10, pode ter uma equipe com 40. Igual quando eu era coordenadora do alojamento conjunto. Eu tinha de colaboradores, eram 70 colaboradores. E aí, cada colaborador com o seu jeito. Ah lá, todo mundo caindo pra dentro. Tô gostando de ver, gente. E aí, 70 colaboradores pra você fazer a gestão. 70 pessoas pensando diferente. 70 pessoas com pensamentos diferenciados, com perfis comportamentais diferenciados. E aí, volta e meia, tinha-se um conflito pra resolver. Ok? Então, resolver conflito é uma das principais habilidades que todo líder vai precisar desenvolver em você, em si. E existe um perfil, e aí eu trago para o perfil comportamental, que é um tema que eu amo falar. Ana Maria, Nariane, sejam bem-vindas. É um tema que eu amo falar, que é perfil comportamental. Existe um tipo de perfil comportamental que é natural, que ele foge dos conflitos. Porque ele é a pessoa, aquele apaziguador. Ele é aquele que quando tem um conflito ele fala, não gente, peraí, vamos deixar por menos. E falando sobre hoje, atualmente, onde eu estou fazendo implantação de qualidade, muitas das vezes eu preciso flexibilizar a minha estabilidade, que é esse perfil que foge dos conflitos, e eu me vejo nessa situação. Não, gente, calma aí, vamos fazer por menos. Não é assim. Só que existem momentos que você, enquanto líder, vai precisar se posicionar. Senão você acaba sendo aquele líder liberal que deixa a equipe fazer o que quer. E hoje eu quero te dar algumas dicas de como você vai gerenciar o conflito quando ele ocorrer. Eu tenho certeza que você já fez isso. E muitas dessas ações que eu vou trazer aqui hoje, você já até implantou sem saber que estava fazendo. A primeira delas é saber ouvir o colaborador. Você precisa, enquanto líder, ouvir as duas partes. Não adianta você ouvir só um lado e tomar o partido daquele lado. Não, você precisa sentar e ouvir todos os dois lados, o que foi que aconteceu. Eles vão te dar razões por que eles agiram dessa forma. E é depois de ouvir, quando você escuta todos os dois lados, você se torna um líder mais aberto para a sua equipe. Você demonstra para eles que você se importa com cada um deles e que você tá ali para fazer o melhor dentro da sua meta, dentro do seu objetivo, para entregar o seu melhor resultado. Então, a primeira coisa que você precisa é
sente com os dois lados, se tiver lado, né? Porque vamos colocar que num conflito vai ter um lado e vai ter o outro. De qualquer maneira, vai ter dois lados. Você precisa sentar e ouvir. E uma das falas que eu muito ouvi é o seguinte, ó. Tem a verdade, tem o que aconteceu e tem o que se fala. Certo? Porque tem um lado que vai falar uma coisa, tem um lado que vai falar outro e tem o que realmente aconteceu. E por que isso acontece? Porque nós achamos o que é certo ou errado de acordo com os nossos valores pessoais. O que é importante para nós. E pega essa chave aí, gente. Pega isso que eu falo, isso hoje, isso virou para mim uma frase de ancoragem. Não existe o certo e errado. O que existe é o que eu julgo de certo e errado conforme os meus valores. Enquanto líder, na hora de gerenciar um conflito, você tem que olhar para aquela pessoa, escutar os lados e entender quais são os valores que estão envolvidos naquele momento. O que um está expressando e o que o outro está expressando de valor. Porque talvez um valor que é forte para um não seja para o outro. E é justamente aí que eles se chocam, tá? Então, o primeiro ponto que eu quero trazer é: escute os seus colaboradores. Isso vai fazer total diferença. E quando você sentar para escutar, eles vão ficar mais tranquilos em expor a verdade, ok? Segundo, incentive a participação de todos na resolução dos conflitos ou do problema que está existindo. Como assim, Francina, você está falando para a gente incentivar a participação de todos? É isso. Você precisa pedir sugestão. E aí, gente, o que nós vamos fazer então com isso? Nós temos aqui um problema. Você identificou o conflito, um conflito, ele surge a seguir um problema. Qual é o problema central daquele conflito? Pega esse problema central e pergunte a todos qual é a sugestão para resolver. E, gente, isso funciona tanto, porque às vezes você traz uma ideia e aí a pessoa fala assim pra você: não, eu não concordo com o que você tá dizendo. Aí quando você fala assim: ok, então dê sua sugestão, a pessoa fica muda. Porque muitas das vezes nós estamos acostumados a criticar, mas nós não temos o costume de dar uma sugestão, de dar uma solução, de trazer uma solução para um problema. E aí quando você fala assim: e aí, o que nós podemos fazer mediante a esse problema que existiu? As pessoas vão te olhar diferente, vão falar: epa, e vão começar a pensar, né, gente? Se eu for levar um problema para Ana Lúcia, se eu for levar um problema para Sumitra, é melhor eu já levar com uma solução, porque ela vai me perguntar qual é a solução. E eu quero te perguntar: você incentiva o seu time, a sua equipe a te trazer soluções? Você pergunta para eles o que é melhor naquele momento fazer? Ou você já chega dando as respostas? Coloca aí para mim. Coloca aí, vou só beber uma água, um café. E quando você faz isso, você dá ciência para todo o seu time que vocês estão ali em prol de um único resultado. Que vocês buscam determinada meta. E é o que a gente vem falando em todas as lives. Se você não tiver uma meta muito bem definida, se você não sabe onde quer chegar, se torna desafiador conduzir uma equipe. Porque você não sabe direcioná-los, você não sabe mostrar para onde eles têm que ir, para onde tem que remar. Por isso que é importante você, antes de tudo, ter uma meta bem definida. E se tem um problema, qual é a solução que todos vão dar naquele problema? E aí, nunca critique uma solução. Nunca fala assim: isso não vai dar certo, ou ri caso seja uma solução muito esquisita. Aí você começa a rir. Se você fizer isso, não vai dar certo e você ainda vai inibir o seu colaborador de uma próxima vez ele trazer isso. Com certeza, vou pedir uma sugestão para a solução. Muito bom, Ana Lúcia, muito bom.
E quando você pede essa solução, seus colaboradores eles começam a dar insights para melhorar o ambiente organizacional da sua organização. E como eu estava falando, por mais que pareça esquisito, por mais que pareça engraçado, por mais que você fale assim, nossa, isso não vai dar certo, nunca fale isso pro seu colaborador. Você pode falar de uma outra forma, olha, essa maneira a gente pode tentar depois, que tal tentar essa primeiro? Para que você não iniba ele de trazer sugestões, de trazer soluções. Nunca critique o que ele trouxe de solução para você. Existem empresas hoje que elas reconhecem os colaboradores que dão sugestão, mesmo se a sugestão está errada. De tanto que eles valorizam o colaborador, ok? O outro ponto que eu quero trazer é tenha bom senso. E aí, gente, eu sou a pessoa que falo que bom senso é uma coisa uma linha muito tênue. Por quê? Nem todo mundo tem bom senso, o óbvio precisa ser dito, o que é bom senso para mim não é bom senso para você. Então, enquanto líder, você precisa entender que você vai precisar desenvolver o seu bom senso para fazer uma melhor gestão de conflitos e também desenvolver a questão da empatia, atrelado ao bom senso. E eu sempre disse isso, tá? Quando eu era coordenadora, eu falava assim, gente, o bom senso não existe. Tem que ter processo, tem que estar escrito, tem que ter o óbvio dito, porque o bom senso, em geral, não funciona. Não funciona. O bom senso pra mim é diferente do bom senso pra você. E aí, enquanto líder e gestor, você precisa ter esse feeling de como resolver, qual é a melhor solução. E eu trago aqui, tem uma história que diz no livro mais sábio, né, do mundo, que é a Bíblia. Tem uma história que eu não sei se vocês lembram, eu vou contar aqui pra vocês. Que chegaram duas mães falando que era mãe de um neném pro rei Salomão, que foi o rei mais sábio da história. Chegaram pra ele e falaram que as duas eram mães. E ele disse assim, ó, ok, então vamos resolver isso. Era um conflito ali. Uma tava falando que era mãe e a outra também. Ele, ok, vamos resolver isso. Pega a espada lá que eu vou partir a criança ao meio. A verdadeira mãe virou e falou assim, olha, eu prefiro que você deixe com a mãe antes meu filho vivo do que eu sem ela. E assim ele pôde identificar quem que era a verdadeira mãe. Ele utilizou de muita sabedoria para resolver um problema que ele tinha. Olha, gente, olha que problema. Chegar e falar que era a mãe da criança. E trazendo isso para a liderança e para a gestão, bem-vinda, Bianca. Você vai precisar muitas vezes ter sabedoria para resolver os seus problemas, para resolver uma gestão de conflito. Muitas das vezes você vai precisar escutar os dois lados, incentivar todos que dêem uma solução e ter o bom senso para que não cometa equívocos. E se por acaso você identificar que houve uma falha, que houve que houve um equívoco, não tem problema nenhum. Você voltar atrás e trazer outra solução. Isso é vulnerabilidade, é o poder da vulnerabilidade, é você reconhecer que falhou, é você reconhecer que houve uma tomada de decisão equivocada e você volta para sua equipe e fala, olha, isso não deu certo, vamos fazer dessa outra maneira e tá tudo bem. Nem sempre você vai conseguir agradar a todo mundo, é fato, mas você enquanto líder precisa desenvolver o seu bom senso para agradar o seu resultado, o que você quer de resultado. Lembra? Você tem que entregar os seus resultados. O outro ponto importante é conhecer o trabalho da sua equipe. Um dos principais pontos que eles afetam a gestão de conflitos é conhecer a sua equipe de trabalho. E aí eu falo, é conhecer de perfil comportamental. Sabe por quê?
Você precisa saber para quem você vai delegar as coisas, as tarefas. Qual é a melhor pessoa para resolver aquilo? Ou a melhor pessoa... Seja bem-vinda, não é Maria, é T, esqueci o seu nome, bota aí, seja bem-vinda. Você vai precisar saber orientar as pessoas. Eu falo muito de perfil, porque isso muda a vida de qualquer líder e de qualquer gestor e de qualquer pessoa. Porque se você pega um colaborador que tem um perfil estável e coloca ele na emergência, remaneja ele, Tulane, aí, bem-vinda, Tulane. Ele não vai ficar bem e ele não vai te entregar o melhor resultado. Da mesma forma que se você pega uma pessoa influente, coloca ela dentro de um centro cirúrgico, ele vai ser desafiador para ele cumprir a rotina do dia a dia. Ah, Francine, então quer dizer que eu tenho que olhar para o perfil para colocar o colaborador no setor certo? Sim. Aí se tá no errado e eu não tenho como trocar, então você vai precisar desenvolver esse colaborador. E aí você vai precisar entender de perfil e você vai precisar explicar isso para ele, e você vai precisar desenvolver ele para que ele flexibilize naquela atividade. Esses são os dois caminhos que você tem. Ou você coloca a pessoa no lugar certo, ou você delegue as ações certas, ou você vai precisar desenvolver. Porque senão não vai dar certo e você não vai ter bons resultados. Você precisa entender qual é a vulnerabilidade de cada um do seu time. Você já pensou aí? Eu quero que você pegue agora a sua caneta, coloca aí 3 principais colaboradores da sua equipe, e coloca aí 3 características positivas de cada um deles e 3 características negativas de cada um deles. Eu garanto que tem e que você vai conseguir identificar. Para simplificar aqui, bota uma pessoa. Aqui, primeira que vier na sua cabeça, bota aí no seu papel, que eu espero que você esteja com papel e caneta. Ou pense nele, quais são os principais, as 3 principais pontos fortes dele e os 3 principais pontos fracos. E depois que você escreveu, eu quero que você olhe para esse ponto fraco dele e identifique quais são as tarefas que eu não posso delegar para ele, porque senão ele não vai me entregar um resultado bom. Por exemplo, se a pessoa... ela demora para entregar as coisas para você, ela precisa de um prazo maior. Então, se você precisa de uma tarefa para amanhã, não dê para uma pessoa que demora a entregar o resultado. Agora, tem pessoas que são rápidas, que gostam de cumprir metas, que gostam de desafios. Gente, vocês estão me ouvindo? Porque deu aqui conexão fraca. Coloca joinha aí se vocês estão ouvindo. Esse é... Ana Lúcia já até sabe, Tulane, agora eu não esqueço não, Tulane. Esse é o momento mais difícil de um gestor. Eu acho que é identificar qual é o colaborador e... Ah, que bom. Identificar o colaborador e qual tarefa delegar, né, o Deus Det, acho que sim. Voltou, beleza. Isso. Então vamos continuar. É desafiador, mas para isso a gente... tá te dando ferramentas aqui para te ajudar a identificar. Por exemplo, essa simples que eu trouxe aqui para você, essa ferramenta simples, ela te ajuda a identificar o perfil do seu colaborador, o que você pode delegar e o que você não pode delegar. Claro que dentro do método IEGP a gente emerge mais profundo para te dar mais suporte ainda. Mas o que eu estou trazendo aqui hoje, ele já vai te dar um direcionamento de como delegar. Isso é uma metodologia que a gente tem, é um desenvolvimento. Por isso que a gente traz aqui para as lives. Por isso que a gente traz para vocês coisas que funcionam, que deram certo com a gente. E como que eu identifico a vulnerabilidade do meu colaborador ou como eu identifico o ponto forte dele? É só você conversando.
observando eles. Se você não conversar, se você não tiver um olhar para cada um do seu time, você não vai conseguir identificar isso. E aí, ó, mas eu tenho colaborador noturno, eu tenho colaborador diurno. Nisso, você precisa fazer o quê? Delegar. Qual enfermeiro que você tem hoje que consegue te dar essas características dos funcionários do time dele? Vai descendo na hierarquia. E aí você vai conseguir ter todo esse mapeamento. Dentro do Lidere, que vai acontecer no próximo mês, o nosso curso online e gratuito para líderes e gestores que quiserem emergir, nós temos uma ferramenta de avaliação individual de cada colaborador que vai te ajudar a aplicar isso para você entender o que você pode delegar e para quem você pode delegar, ok? E se você quiser entrar pro Lidere, é só ir no link da bio, clicar lá, que você vai entrar no nosso grupo exclusivo, que é só lá que nós vamos liberar o link das aulas. As aulas vão ser via Zoom, tá? Nós vamos colocar a aula via Zoom. Existe sim um limite de pessoas que podem participar do Zoom. Por isso, se eu fosse você, corria e clicava lá no link da bio e garantia já a sua vaga, ok? E o último ponto que eu quero trazer aqui é: elimine as falhas da comunicação. 98% das instituições têm fragilidade na comunicação. Seja a comunicação verbal, seja a comunicação escrita. Hoje em dia o WhatsApp é uma ferramenta maravilhosa, mas ela pode causar ruídos na comunicação, de você falar algo, escrever algo que não era para ser interpretado do jeito que foi interpretado, assim como e-mail, quando você escreve. É a mesma coisa, pode trazer falhas de comunicação. E aí, como que eu faço para reduzir esses ruídos de comunicação? Seja bem-vinda, Silvana. Como que eu faço? Primeiro, você precisa ser claro quando delegar tarefa. Seja claro e específico conforme cada perfil de colaborador. E estipula metas. Metas que você tem hoje. E aí, se você não tiver, crie metas, tá? Você precisa ter a meta maior do seu gestor maior, sua meta organizacional. Você precisa ter a sua meta que é setorial, que deve estar alinhada com a sua meta estratégica do seu diretor, da sua organização. A meta setorial. Você precisa ter a meta do seu plantão, de cada plantão, qual é a meta, e desdobrar até a cada colaborador, quais são as metas deles. Você já pensou nisso? Quanto você tem que desdobrar suas metas para cada um ter a clareza de onde eles precisam chegar e de que números eles precisam te entregar ou que ações que eles precisam te entregar. Isso é importante, você trazer esse desdobramento das metas. Outra coisa importante, padronização, gente. E eu amo processo. Eu amo qualidade, eu sou da área de qualidade. Por quê? Quando é processual, fica mais fácil. Quando você tem um padrão, fica mais fácil de fazer gestão. Francina, mas o padrão não engessa? Não. O padrão, ele só fala assim, ó, precisa ser feito assim. E se houver uma variável que precisou alterar, tá ok, tá tudo certo. A gente vai lá rever o padrão. Se o padrão, às vezes, hoje não atende mais à realidade do seu setor, não atende mais à realidade da instituição. Sem problema algum. Agora, se você não tem padrão, as falhas de comunicação vão ser muito maior. Você vai gastar muito mais energia se você não tiver um padrão. Agora, se você tem um padrão, o ruído de comunicação ele reduz bastante. Eu tô te falando, eu tenho experiência, eu tenho vivência com isso. E quando você chega numa instituição que não existe padronização, você vê claramente os ruídos da comunicação. E te falo mais, muitas das vezes
Muitas das vezes essa instituição ela é cheia, lotada. Seja bem-vinda, Terruiva, Naira, Yari e Holanda, sejam todos bem-vindos. Essa instituição ela é cheia de mimimi e de fofoca, porque não existe padrão, não existe processo estabelecido e é o disse-me disse, o conflito do conflito. Por isso que você precisa, logo que entra numa instituição, estabelecer logo o padrão, saber sua meta, saber o resultado que você tem que entregar e padronizar o seu processo setorial, o seu processo organizacional. Ok? Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Dá um joinha aí. Vamos lá. Não tem como discutir, então, a importância de gerir conflito. E eu trouxe aqui para vocês itens importantes que serão necessários para você minimizar os conflitos dentro da sua instituição. É claro que vai ter. Você está com 100, 50, 10, 20, 5 pessoas diferentes na sua equipe. E por isso, por você ter pessoas pensando diferente, você precisa implantar para ontem tudo isso que eu trouxe aqui. E principalmente as padronizações. Eu sei que a Deusdete está aí, ó. A Deusdete está passando por esse processo de implantação de padronização. E façam, gente, sempre um comparativo de antes e depois. E traz isso para sua equipe. Eu falo enquanto qualidade porque início de implantação de qualidade, todo mundo tem a tendência de falar assim, qualidade é chato, qualidade é isso, qualidade é burocrático e depois não consegue viver sem qualidade. Porque sabe o quanto que dá de resultado, sabe o quanto que dá de diminuição de conflito, o tanto que reduz a comunicação. Então, traz sempre um antes e depois, sabe? Implantou, faz a foto do antes e depois mostre para sua equipe como que ficou depois. Isso é importante até para você, às vezes, recalcular uma rota que é necessário. Porque implantou e não deu certo, burocratizou demais, temos que dar um passo para trás. Minha instituição também. Que bom, Ana Lúcia, pelo processo de padronização, olha lá. Ótimo saber isso. Muito bom. E era isso que eu queria deixar hoje para vocês. Nossas lives têm o objetivo de serem curtas mesmo, ainda mais no sábado, né, gente? Agora vocês estão prontíssimos para ir curtir o sábado de vocês. Vocês estando aqui comigo nesse sábado já mostra que vocês querem resultado diferente, que vocês estão em busca de conhecimento para implantar o melhor lá na organização de vocês. A padronização facilita o treinamento, é verdade. É verdade, Enoque. Facilita mesmo. Não esqueçam, lidere mês que vem. Já garanta a sua vaga, porque vai ter limite de alunos dentro da sala. Então já cai lá no grupo, cai pra dentro. Onde eu tô liberando todos os dias, meio-dia também, o resumo das lives, tá bom? O resumo das lives estão sendo liberados lá no grupo exclusivo do Lidere. Vou tirar aqui os comentários para fazer a foto. E vocês fazem aí, ó, o print. Bom, eu espero que você tenha feito, porque quando eu faço o print eu desligo o celular, então geralmente eu não faço. E posta lá, pega essas 3 pessoas que você anotou o nome dos seus colaboradores, que veio na sua cabeça, e chame eles para estar conosco no Lidere. Me marca lá no seu story, marca Liderando com Excelência e vambora, gente. Um beijo, bom sábado para vocês e aproveitem. Tchau!